pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre física e o conteúdo que eu vou falar pra vocês é um conteúdo que cai bastante, que é bem importante, que é o conteúdo de resistores em série e em paralelo. Eu vou explicar pra vocês como que funciona esses tipos de resistores e também vou mostrar um pouquinho de como que se resolve um exercício e as principais fórmulas. Bom, primeiramente nós precisamos entender o que são resistores. Bom, resistores são componentes elétricos que limitam a passagem de corrente elétrica, então eles possuem um valor em ohms que vai indicar a sua resistência. Quando conectamos resistores em série, a corrente elétrica passa por todos os resistores, um atrás do outro. Isso vai significar que a resistência do total do circuito é a soma das resistências individuais. Então, a resistência total, que nessa imagem vai ser igual R1 mais R2 mais R3. Se tivesse outro, seguiria assim sucessivamente. Então, nesse exemplo, se o valor de R1 fosse 2 ohms, o de R2 fosse 3 ohms e o de R3 fosse 5 ohms, e eles estivessem em série, tal como na imagem, a resistência total seria de 10 ohms. Outra característica importante dos resistores em série é que a corrente que passa por todos os resistores vai ser a mesma, e o que vai mudar para que eles não tenham o mesmo valor de ohm é a tensão, que vai se dividir de acordo com as resistências. Agora, se conectarmos resistores em paralelo, a corrente se divide entre os resistores, mas a tensão nas extremidades de cada resistor será a mesma. A fórmula para a resistência total em paralelo vai ser um pouquinho diferente. Quando ocorre apenas dois resistores, então supondo que essa imagem só tivesse R2 e R1, nós poderíamos calcular através de uma maneira bem simples. Seria o valor de R2 vezes R1 sobre a soma dos mesmos. Então, seria R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Já quando eles estão também em paralelo, mas existem mais de dois resistores, a gente vai colocar como 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. E vale lembrar que em um circuito em paralelo, a corrente se divide conforme as resistências. Então, isso quer dizer que o resistor que tem a menor resistência vai conduzir maior quantidade de corrente. Então, basicamente, no circuito em série, a resistência total aumenta e a corrente é a mesma em todos os resistores. Já no que está em paralelo, a resistência total vai diminuir e a corrente vai se dividir. Bom, as principais fórmulas e teorias que você vai ter que aplicar para entender circuito elétrico, boa parte delas vem dessa noção de resistores de série paralelo, entender a primeira lei de Ohm, o que é uma corrente elétrica, quais são os elementos que envolvem, como calcular o que são capacitores. Então, tudo isso é muito importante para a gente conseguir desenvolver esses exercícios. Um pouquinho deles, desses conceitos, estão na imagem acima, que você pode verificar as informações que eu disse e ter como resumo. E é muito importante também você aplicar essas fórmulas corretamente e, se precisar, usar simuladores para praticar, para melhorar ainda mais seus conhecimentos de física.